Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar, e esse podcast, ou vodcast, como você quiser chamar, é sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. A gente vive em tempos complexos, em tempos desafiadores. Algumas pessoas falam que a gente vive num mundo VUCA, um mundo volátil, inconstante, complexo e ambíguo. Outras pessoas já dizem que a gente vive num mundo bunny, um mundo frágil, um mundo ansioso, não linear e incompreensível. Esse podcast, ou esse vodcast, ele busca um outro olhar para esse mundo, né? Então a gente busca um olhar de visão, um mundo com visão e virtudes, de entendimento, criatividade, compaixão, agilidade e adaptação. Ou então, um mundo de resiliência, atenção plena, flexibilidade e intuição. A gente pensa que tudo isso é muito distante da nossa vida, mas o jeito da gente se relacionar com as experiências da nossa vida, o nosso jeito de consumir ideias, músicas, produtos, marcas, tudo isso impacta na vida da gente. Nesse episódio de hoje é sobre nós, consumidores, habitantes de um planeta de recursos finitos, sobre nós que amamos marcas e experiências, e vamos falar tudo isso pelo olhar e experiência de Marcelo Lenhard. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Adorei a introdução. Gostou? Coisas muito legais que você disse aí. Então você pode super usar no decorrer. Eu esgotei, será que esgotei o meu conteúdo? Não, muito bom. Adorei a introdução. Marcelo, eu quero que você se apresente pra gente, por favor. Bom, eu sou Marcelo Lenhard, CEO da Hands, sou formado em comunicação e marketing, pós-graduado, mestrado também em comunicação, e fiz tudo isso depois de já ter iniciado a minha carreira, porque não havia tempo, a ordem dos fatos foram diferentes, eu tive que começar a trabalhar, a empreender, e aí depois que descobri a minha real vocação, ou necessidade, até hoje eu não sei, eu acabei, óbvio, tendo que me aprofundar nos estudos e fui atrás da informação que completava já o que eu estava aprendendo no dia a dia. Muito bom. E Marcelo, sua jornada, né, profissional, ela passa por um cara que foi promotor de balada e depois ele monta a agência e chega no primeiro job, e aí se eu estiver equivocado você me corrija, por favor, que traz muito o DNA da Hands, que é um projeto proprietário, que é o Boteco Universitário. Queria que você desenhasse pra gente um pouco essa trajetória desse cara que estava lá um dia pensando em alguma coisa e que hoje é um cara que tem prêmios de melhor agência, que já foi para Cannes ser jurado. Como que foi essa jornada, então, do cara que era promotor de eventos até o Boteco Universitário? Engraçado, ontem à noite eu fui buscar meu filho na escola de futebol e eu sou um jogador de futebol frustrado, né? E a discussão era essa, né? Ele se cobrando porque ele tá, enfim, com aquele sonho de ser jogador, que eu também já tive lá atrás,
E aí eu contei para ele ontem, né, ele todo preocupado com o que ele queria ser, se ele deveria ou não... Ele tá com quantos anos? Tá com 15. É a idade, Se ele né? deveria investir na história do futebol ou não. Eu falei, cara, tem muitos sacrifícios pelo caminho, você tem que ver se realmente é isso que você quer. Porque eu também sou um ex-jogador frustrado, mas que me realizei muito mais, eu me sinto muito mais pleno e consolidado e feliz naquilo que eu faço hoje do que provavelmente se eu tivesse sido um jogador, porque eu teria sido um jogador provavelmente mediano. E no fundo a gente tem que... O que aconteceu comigo lá atrás foi isso, assim, ó, a frustração do futebol me levou para ser educador físico, e a educação física naquele momento não me trouxe nada, mas o que me trouxe foi a oportunidade de que aflorasse o meu empreendedorismo, a minha vontade de fazer coisas interessantes, culturalmente falando, para aquela universidade que eu estudava, e dali eu comecei a crescer e percebi que, na verdade, eu era um comunicador. Era um grande... Assim, a minha história era vender, né? Não era jogar bola. E aí eu comecei a vender, mas vender histórias. Como o mercado que eu encontrei depois de fazer as minhas festas universitárias e me deparar com as marcas, porque essas marcas me patrocinavam, eu sempre tive um contato muito íntimo com o público jovem, eu sempre era o promoter que falava bem com os jovens, então marcas me patrocinavam. E aí chegou uma hora que eu não quis mais correr risco de festas universitárias, que eu punha dinheiro na frente para correr atrás de venda de ingresso, e eu resolvi criar narrativas interessantes para essas marcas. E aí eu descobri o mercado corporativo. Essa transição foi feita lá em 2001, quando a gente fundou juridicamente a Rendes. E como o mercado não precisava de mais uma agência, eu também não tinha nada para mostrar, a verdade é essa, né? Então eu comecei a inventar coisas que eu achava que tinham a ver com aquelas marcas, através de projetos e narrativas proprietárias. E as coisas foram indo, e uma hora alguém acreditou na gente, e deu uma primeira chance, e aí as coisas foram, e evoluíram a ponto da gente perceber que essa nossa necessidade de sobrevivência se transformou na nossa cultura investigativa, de tentar buscar ter um olhar de garimpar boas histórias para contar, conectando pessoas e marcas. Porque a Rendes é uma agência teimosa com relação a esse... Não a agência em si, mas o CEO da agência, com essa ideia dos projetos proprietários. Você acredita muito nisso, né? É que, assim, como eu disse, como o mercado já estava abarrotado, eu ia ter que entrar na fila do pão para ser mais um. E para fazer qualquer coisa que me dessem. E aí eu falei, puxa, eu não vou ser feliz com isso, né? As pretensões já eram grandes no sentido de fazer coisas legais, né? De se divertir também com o que a gente faz, né? E aí meio que foi natural, assim, de tentar algo mais interessante, mais precioso. E essa busca diária, ela continua ainda hoje, porque não pensa que agora qualquer projeto que a gente cria, a gente emplaca. Tem muita frustração ainda. É um caminho ainda tortuoso. Óbvio, né? Já não é aquela fase em que nada saía, porque as pessoas não tinham ainda... Porque você imagina o seguinte, a gente chega num lugar sem uma necessidade básica para suprir. A pessoa não está com dinheiro separado para você, ela não pediu para você ir lá, ela simplesmente abriu a porta e você mostrou para ela algo que você tem ali milésimos de segundo para cativar. A partir dali, o caminho começa. Se ela realmente vai te ouvir, se ela vai encaixar nos objetivos dela, se ela vai arrumar dinheiro para aquilo. Hoje, óbvio que está muito mais fácil pelo residual que a gente já tem, pelo awareness que a gente criou no mercado, pela pertinência que os próprios cases tiveram ao longo do tempo, né? Mas mesmo assim, ainda é um processo de frustração. Tem horas que o projeto não vinga, coisas que se acredita muito. E às vezes a maior frustração é quando você sabe. Eu sinto que é aquele médico que está dizendo para um paciente, cara, toma isso. E o paciente simplesmente fala, não vou tomar. Eu vou dividir uma coisa com vocês. Eu fui colaborador Rendes por um período da minha vida, foram 6 meses, mas enfim. Você sabe que esse bicho, ele me picou de conseguir pensar. Sobre nós, ele é um
uma coisa que eu acredito e que aconteceu uma oportunidade de encaixar coisas. Eu entendo muito desse... E aprendi com você essa ideia. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem aquela necessidade, mas a gente precisa... Despertar nela. E aí eu até pulei aqui o meu roteiro para falar exatamente sobre isso. Porque hoje, por mais que exista todos os data, brands, experiences e os cronogramas e as pesquisas, todas essas informações, às vezes elas engessam muito a nossa relação com o cliente, com as marcas, que a gente precisa, no final das contas, é encantar, né? Seja o cliente no primeiro momento, a marca que vai comprar esse projeto, para que depois a gente consiga encantar o consumidor final, né? O data ele é muito importante, porque ele mostra para você o hoje, ele dá a fotografia do hoje. Você olha para aquilo e fala, pô, é isso que está acontecendo hoje. Porém, ele jamais vai ser suficiente para gerar uma ideia encantadora. O que eu digo sempre é que o data, ele não apareceu agora, ele sempre existiu, ele está aqui. O que é uma ideia? A ideia é a profusão de... Você tem algo que te ativa externamente, que é uma necessidade, ou algo que você vê e que te dispara em você microconexões que se transformam numa ideia, num conceito. Mas tudo isso já estava em você. Faz parte do teu repertório, do que você viveu até aqui. Em algum momento, faltava uma pecinha, que foi essa pecinha visual, auditiva, que, chegou nesse repertório e fez tudo fazer sentido. Aí vem uma grande ideia, né? Então, o data, ele é muito importante, mas ele é mais uma coisa. Eu acho ótimo que as pessoas... Porque, no final das contas, o nosso mercado, ele embarca em uma série de modinhas. E, no final, quem vai resolver mesmo a história são sempre os mesmos. Porque, no fundo, seja o metaverso, seja o data, que são importantes, mas eles são apenas fogo de palha que algumas empresas, marcas e pessoas usam ao bel prazer para ter um segundo de fama. Até hoje, se você perguntar para alguém, então me fala o que é o metaverso. Me fala o que você usa de data, como que você usa. Ainda está se engatinhando muito. E o data, no fundo, era tudo que se fazia antes. Você não pesquisava na época que você trabalhava? O que era isso? Era data. Continua. A única coisa é que hoje o data ele é acessível por uma fonte de tecnologia, que te entrega tudo mastigadinho. Antes a gente tinha que ir indo atrás, né? Marcelo, eu fiz aquela introdução bonita que você gostou, Sim, do mundo complexo e tudo mais, para a gente poder falar de uma área, de uma categoria de mercado que você atende muito e há muito tempo, que é a área de bebidas. Você já atendeu Chivas, já atendeu a Sol, e você tem agora alguns Heineken, cases, então. e agora alguns cases com a Heineken, né? Qual é hoje, como você tem visto, antes da gente chamar o case que você tem com a Heineken ligado a esse tema que eu quero trazer agora, como que você entende que as marcas e as agências elas estão se comportando com relação ao consumo consciente, a um consumo mais responsável, a tudo aquilo que eu estava falando, sobre essa complexidade que existe hoje, desde o processo de criação até o processo de consumo e todo mundo que está nessas camadas que formam essas relações? Então, o consumidor nós somos uma espécie em evolução, inteligentes, né? Você deve ter contato com crianças, você sabe o quanto a gente vem evoluindo. Eu olho para o meu filho de 6 e eu me acho um idiota. Quando eu tinha 6 anos, hoje eu percebo que eu era um idiotinha, né? Porque, assim, as crianças estão muito inteligentes. Elas são... às vezes eu tento trocação com ele de argumentos, eu perco sempre. Ele sempre está na frente. E o que acontece é que as marcas têm que ter uma política que às vezes ela é extremamente verdadeira, às vezes ela é socialmente correta. Porque no final das contas todo mundo tem que vender. No final das contas, gôndola tá lá para vender produto e no final todo mundo tem um estômago só. Então, eu acho que assim, tem uma política de que é melhor 10 pessoas beberem uma cerveja do que uma pessoa beber 10 cervejas. No fundo é isso que está acontecendo. O que teoricamente sim, acho que é válido, faz sentido esse tipo de discurso. Acho que é uma provocação importante que o mercado foi feita a ele, né? O mercado teve que, olhando para outros universos, como por exemplo cigarro, ele teve que se movimentar preventivamente para não sofrer as mesmas sanções.
Então, é óbvio que você tenta colar isso na sua marca, porque faz sentido, porque é importante, e as empresas são feitas de pessoas. Então, antes de você convencer o consumidor final, quem trabalha lá tem que acreditar nesse discurso que está sendo feito, né? E acho que sim, acho que a maioria das empresas que estão hoje com esse discurso estão, de fato, fazendo por onde, mas foram despertadas porque viram que o mercado ao lado sofreu demais com todas as proibições e que eles não gostariam, obviamente, que acontecesse a mesma coisa. Campanhas como essa, elas são muito legais porque elas falam algo que seria tutorial, que seria chato, boring, de uma maneira interessante, né? De uma maneira lúdica. E a gente já aprendeu que coisas lúdicas e o entretenimento ensinam muito mais rápido do que mensagens tutoriais. Então, acho que o que tem de legal aqui por exemplo, é o fato de que pela primeira vez uma cerveja premiou pessoas que não beberam o seu produto. Então tem uma coragem aqui também, né? Um olhar, mas você acha que as agências elas estão preparadas para atender esse tipo de demanda e as marcas elas estão aceitando esse tipo de demanda? Ou ainda, como você falou assim, tem gente que está fazendo uma coisa responsável e outras fazendo por uma questão de verdade, de posicionamento de marca. Como que você acha que isso... Eu acho que todo mundo está fazendo, nesse sentido, tá todo mundo fazendo de verdade. Não dá mais para brincar com esse assunto, né? Tá todo mundo fazendo de verdade, as agências tá todo mundo super antenado com tudo que está acontecendo. Então, sim, as agências estão preparadas e aí vai muito do tom de comunicação de cada marca, né? Algumas fazem disso uma verdade absoluta, tem investimentos realmente consideráveis dentro do seu budget destinados para essa conscientização. Outras fazem mais aquele aviso, beba com moderação e ponto. O diretor Agatha, solta pra gente o case da Heinz, por favor. A gente está passando nas mesas, perguntando se o pessoal, de repente, quer aproveitar e pegar um balde. Eu topo. Só você que não vai participar? Não, eu tô dirigindo. O seu é o quê, então? Água com gás. Água com gás. Aí tá de sacanagem. Cara, desculpa, é a promoção da casa. Se não tiver gelada, vocês não pagam, hein? Quando eu tô sem dirigir, não tem essas promoções. E aí, vai te animar com o balde agora também? Vamos lá? Você vai me dar o balde pra levar pra casa. Hi, I'm Jackie Stewart. Caraca, mano! Are you ready for this? Ah, moleque! Was that exciting? Thank you. Today, you've proved that you know that when you drive, you never drink. So, as a reward for you and your friends, you're going to be able to come as a guest of Heineken to the Grand Prix of Brazil. It's yours. No. We are still driving, aren't we? Hoje não. Se beber, não dirija. Eu quero te dar parabéns. Eu, né? Como se não tivesse outras pessoas te dado. Eu gostei muito disso, porque assim, é um jeito de você
promover nas pessoas um nível de pensamento e de recompensa e mostrar que a vida, ela é feita de escolhas, né? E que você pode ter escolhas que vão te gerar inúmeros benefícios, né? É isso. Marcelo, para a gente chegar no final da nossa conversa, eu queria só um pouco pontuar um artigo que você escreveu pro Meio Mensagem, acho que foi exatamente no ano passado, sobre o metaverso e o universo do Brand Experience, que um pouco a gente passou por isso, mas eu quero só passar por essa história, o quanto que o ser humano, né, porque a gente tá aqui se relacionando, falando, né, eu tô te vendo, o abraço, o contato, o brindar, essas coisas todas, elas não tiram da gente uma experiência real, né? Você acha mesmo, e agora é o achômetro, tá bom? Que o metaverso ele vai conseguir suprir essas expectativas, porque já tem gente falando sobre viagem, né? Você não vai precisar mais viajar, você vai ver o Louvre pelo metaverso. Você acha que o ser humano consegue sustentar sem ter experiências reais, seja ele como indivíduo e como consumidor? Não, jamais. Eu acho que vai ser um universo paralelo complementar, mas de verdade acho que vai ter aí um momento aí de maior importância dada a isso, até porque a gente está vindo de um momento de pandemia, todo mundo super confuso, restrito, então acho que o metaverso também é um filho da pandemia, né? Muitas coisas se aceleraram na vida da gente, coisas que são positivas e coisas que pode ser que se tornem fúteis com o passar do tempo. Eu acho que vai ter uma onda de investimento nisso, assim como lá atrás o Second Life existiu, mas mesmo que haja permanência, né, e que marcas investam, eu acho que elas vão investir tanto no metaverso, em NFTs e tal, que são mercados interessantes, né, novos mercados do que não é tangível, né? Eu acho que ele vai ser complementar, mas jamais eles vão substituir. Vou fazer uma colocação aqui. Fala para a Heineken que a partir de agora ela só vai vender no metaverso. Quer ver quem vai beber a bebida dela. Então, para qualquer tipo de produto de consumo, você vai ter lá um trabalho de exposição de marca, uma experiência virtual interessante, legalzinha, a tecnologia vai evoluir. Uma hora você vai estar vivendo lá dentro mesmo, mas no final das contas, a gente está aqui, né? Então, as coisas vão continuar acontecendo aqui, de verdade, é aqui que as coisas, que o mundo real é aqui que a história de fato acontece. Mais uma vez, o tal do mundo complexo, né? Porque hoje em dia já tem gente sendo processada no metaverso por assédio moral. Né? Então, para que a gente... Vamos viver só no mundo real, gente, que talvez seja mais fácil. Marcelo, uma música que você ouve para te dar um gás, para te dar um up, para te fazer, puxa, eu preciso desfazer os nós que estão me atrapalhando. O que você põe no seu... Blue Monday. Blue Monday. E por que você ouve ela? Acho por causa da dinâmica da música, da batida, acho que também um pouco de nostálgico da minha época de sair à noite, de jovem, né? De up and down, de cabelo preto. Marcelo, e pra gente encerrar aqui, eu vou te falar algumas palavras pra gente categorizar, pra você colocar numas caixinhas, se você entende que isso é um processo de emaranhados, então de uma coisa ainda confusa, uma coisa complexa. Se é um laço, que é uma coisa que é bonita, que tem lá sua importância, mas que ainda tem uma fragilidade, que se a gente puxar, ela se desfaz. Ou se sobre nós, né? Que abraça essas duas coisas, tanto a complexidade das relações, mas a existência do plural e das conexões. Combinado? Criatividade? Sobre nós. Por quê? Né? Porque eu acho que o processo criativo ele é uma espiral de contribuições, né? Lógico que você sozinho pode ter uma grande sacada, mas ela sempre vai ficar melhor se estiver em boa companhia. Então, uma ideia que sai de uma cabeça, ela vai se transformar numa coisa muito maior quando ela tem outras pessoas contribuindo. Viva o poder das equipes. Brand Experience. Acho que está conectado com o que você me perguntou um pouco antes. Eu acho que a experiência com as marcas, ela é
é muito importante e poderosa, porque tem uma coisa que desde que o mundo é mundo, que é o fato de que a recomendação de um consumidor, de uma pessoa para outra, é muito maior do que a marca falando em causa própria. Então, eu posso não te conhecer, mas a gente está aqui, eu virar para aqui para os meninos que estão acompanhando e falar, cara, tem um restaurante aqui do lado que é ótimo, vocês precisam ir. E semana que vem, provavelmente alguém vai lembrar disso e vai acabar indo. Você pode passar aqui nessa rua 200 vezes e ouvir um spot de rádio daquele restaurante falando dele mesmo. Você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você nunca vai ter vontade de ir lá. Então, eu acho que o Brand Experience é o canal de comunicação que mais rápido se apropria de mente e coração. Mas ele tá mais entre o emaranhado ou ele tá entre nós, sobre nós? Nós, sobre nós. Ok. Criação e responsabilidade social. Eu acho que acho que é um laço ainda, né? Já, não é um nó, eu acho que já foi um nó, mas ainda tende a evoluir. E acho que existem várias responsabilidades, né? Todo mundo foca muito no segmento, no mercado de bebidas alcoólicas, mas tem outras coisas que são tão ou mais irresponsáveis e que ainda ninguém olhou para isso, né? Sucesso. Sucesso é... Outro dia eu ouvi uma frase que o sucesso era o trecho mais curto entre dois fracassos, né? E acho que é um pouco disso, assim. E ele é momentâneo, né? Eu acho que o sucesso, ele já foi algo que era percebido como... E aí é nó. Porque ele já foi uma coisa como se fosse o monte, o Everest, né? Assim, quando eu chegar lá, é ali, né? Pá, ali é o sucesso, né? E cada um tinha o seu, né? O que era o sucesso? Era ter uma casa própria, era viajar todos os anos para a Europa? Qual que era o seu sucesso? Só que aí a gente veio redescobrindo as nossas fragilidades, quando uma pandemia como essa vem e dá um tapa na nossa cara, ou vários, de que a gente tem que aprender a viver o sucesso hoje, né? Porque amanhã o sucesso talvez seja estar vivo, né? Então eu acho que o sucesso, ele é efêmero, assim, a gente não tem mais que olhar para ele como um lugar, assim, intangível, que um dia eu vou chegar, sabe? Emaranhado ou nó? Esse é emaranhado. Emaranhado. E aí, para a gente finalizar, você citou seus filhos e eu queria fazer uma saudação ao seu avô e eu queria colocar para você família. Família. Família tem um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, né? Família é família. Família é família, né? É que você é um cara família, né? Sou. Porque você citou os seus filhos, então suas conversas, elas sempre passam por esses lugares. Eu sou um cara... Sua conexão com o seu avô e tudo mais, então acho que você tem esse lugar. Eu sou um cara família, sim. Tudo que cerca... No final das contas, Adorei, o que... eu sou. Às vezes eu acho que tem horas que não, tem horas que eu me vejo mais individualista, assim, sabe? A gente se açoita muito por uma história que venderam pra gente, que a gente tem que amar os outros mais do que a gente se ama, né? E a gente tem que se amar e se respeitar muito mais do que qualquer outra pessoa. Perfeito. Mas eu sou muito ligado aos meus filhos, né? A minha esposa, aos meus pais, aos meus irmãos e tal. Apesar que a minha rotina ela é enlouquecedora, assim, né? Então, eu tenho de verdade um ritmo de vida que às vezes ele destoa do ritmo de quem está no meu entorno. Então, eu não tenho tanta frequência com a minha família como eu poderia e gostaria. Mas sempre que eu tô é muito intenso. Então a gente tem que trabalhar esse emaranhado para virar sobre nós. Sim. Marcelo Lenhard, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor. A gente encurtou a nossa conversa, mas ela foi muito proveitosa. Eu gostei muito do nosso... Gostei bastante. Quem tá mais com cabelo branco? Eu como mais. Mas será? Mas você é mais velho que eu. Será? Eu tô com o cabelo mais branco. Você tá com quanto? 45. 45. E você tá com quanto? 48. Bom, pessoal, quero resgatar uma fala final do Marcelo, quando ele falou que o sucesso está lá em cima, né?
E existe um pensador que fala que a felicidade ela não é um objetivo, a felicidade é o caminho. Eu concordo com isso, mas eu acho que se a felicidade é o caminho, a dignidade é o ponto de partida. Então a gente precisa sempre pensar, não importa onde a gente esteja, se a gente está criando relações de trabalho, relações de consumo, relações familiares onde existe dignidade. E honrando minhas conexões, eu fiz uma lista das pessoas que, por incrível que pareça, elas trabalharam comigo na Hands em 2008, que eu tenho conexões até hoje, e eu quero deixar o meu beijo para Amanda Rossini, que eu sou padrinho de casamento dela. Um beijo meu também. Fernando Tapajós, Thaís Cetim com o Gui, que é a coisa mais linda do mundo, aquele bebê, e o Fê. Dani Canhe, que a gente viu como recepcionista da Hands e hoje é uma grande executiva da B3. Tade Zanon, que está na Lelo. Camila Zupo, que um dia ela foi da minha equipe e ela depois um dia virou minha concorrente na Healthcare e hoje ela está no Mundo. Descobri que ela é prima de um amigo meu, porque o Mundo é uma alcaparra. Ferrão, muito querido, que está em Florianópolis, se eu não me engano, mas é um cara que, toda vez que eu vejo um trabalho dele, me traz muito orgulho. E a Fernanda Mourão, que também é uma menina muito querida, que eu conheci. Você não trabalhou com o Patrick? Muito obrigado, Patrick Castilho. Patrick Castilho, aquele beijo para todo mundo, porque, gente, o que a gente tem que fazer nessa vida é criar conexões, porque a vida é sobre nós. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.